Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no livro do Evangelista São João, capítulo 5. Evangelista São João, capítulo 5, um texto conhecido dos irmãos. O fato de ser conhecido é bom, que nos ajuda a compreender ainda mais a palavra do Senhor. Eu vou ler, irmãos. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo, eu sei que estás aqui e já tem falado aos nossos corações, já temos ouvido testemunhos. O Senhor está neste lugar. Continua, Pai, a falar, continua a trazer edificação aos meus irmãos, Pai querido. Eu dependo de Ti para falar, e os meus irmãos dependem de Ti para compreender. Ser glorificado e que o nome de Cristo seja mais uma vez exaltado, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Louvado seja Deus. Diga comigo: Jesus disse: queres ficar são? Amém? Amém. Queridos, esse texto é um texto conhecido nosso, e é interessante que diz aqui que havia um tanque em um determinado lugar chamado Betesda, e este tanque, ele era um tanque milagroso. Não que o tanque era milagroso, não que aquelas águas eram milagrosas, mas acontecia algo sobrenatural ali, quando vinha um anjo de Deus e movimentava aquelas águas. Ao movimento daquelas águas, o doente que ali entrava era curado de toda e qualquer enfermidade. Isso é interessante, que diz o versículo que lemos: qualquer enfermidade que tivesse, sarava. Não havia dificuldade, não havia doença difícil quando o anjo de Deus descia e movia as águas. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, perceba, ali havia muitos enfermos, muitos doentes, muitas pessoas precisando de milagre, e não é diferente nos dias de hoje. Existe uma multidão de pessoas precisando de cura, de libertação, de portas abertas, pessoas que estão sofrendo. Há uma multidão de pessoas. No entanto, diz o texto que ali naquele lugar era uma fonte de milagre, era um lugar que Deus operava. Mas para aquilo acontecer, precisava de 3 coisas pelo menos. Qual era a primeira coisa? Precisava de um anjo descer, precisava de uma ação sobrenatural. Diga comigo: o milagre vem de Deus. O milagre vinha de onde? De Deus. Então precisava de uma ação sobrenatural. Então havia muitos doentes, havia muitos enfermos, mas para o milagre acontecer, precisava de uma ação sobrenatural. Segundo, precisava de esperar, precisava de aguardar o quê? O movimento das águas. Agora preste bem atenção, queridos. Às vezes estamos na presença de Deus, como estamos aqui agora, e Deus está neste lugar. Mas se você, por um momento, começar a pensar em outras coisas, se você por um momento
tirar a sua mente desse culto, tirar o seu pensamento, a sua atenção da adoração, a sua atenção da presença de Deus, você pode perder por um momento aquilo que Deus estava falando com você, ou aquilo que Deus ia fazer com você. Preste bem atenção, a nossa irmã aqui contou um milagre extraordinário, que ela ia bater o carro e poderia nem estar aqui nesse culto, mas o irmão dela estava atento. Ao ver que algo ruim poderia acontecer, o que ele fez? Acordou a sua irmã. Você estava no celular naquela hora? Mas às vezes a gente fica no celular, né? E eu vou dizer para os irmãos que eu estava vindo do litoral e estava um motorista dirigindo e eu estava no celular aqui, ó. E eu achava que ele sabia a entrada, porque ele é motorista. E eu estou aqui no celular achando que ele sabia a entrada. Foi menos de 1 minuto. Quando eu olhei, eu falei assim: perdemos a entrada. E eu estava aqui tranquilo. Falei assim: perdemos a entrada. Aí eu falei assim: agora nós vamos ter que subir lá pela subida dos caminhões. E vai ser mais difícil para a gente. E ele falou assim: rapaz, eu esqueci da entrada. Na verdade, ele não sabia da entrada, mas eu não estava atento. Perdemos a entrada. Preste bem atenção, queridos. Na presença de Deus não é diferente. Nós estamos diante dele e milagres estão acontecendo e estão para acontecer. Mas se nós nos descuidarmos, se nós deixarmos a nossa atenção por um momento, o anjo passa. Aquilo que eu estava esperando ouvir, eu deixo de ouvir. O milagre que ia acontecer na minha vida, eu não recebi. E eu vou ter que esperar o outro culto às vezes. Vou ter que esperar a outra descida às vezes. Por quê? Porque naquela hora eu perdi a bênção. Então perceba que para receber a bênção naquele tanque, havia a necessidade de esperar. Mas não é só esperar, como que se o trem vai chegar e vai abrir a porta, vai apitar e eu vou entrar. Não, você tinha que ficar atento, porque não era muito tempo. Quando a água era agitada, diz o texto que o primeiro que entrasse nas águas recebia o milagre. Quantos recebiam o milagre? Uma pessoa. Queridos, mas o anjo ia voltar. O anjo frequentemente voltava. Aqui não diz quando o anjo voltava. Se era uma vez por dia, 2 vezes por dia, se era uma vez por mês, não diz aqui. Mas diz que o anjo sempre voltava. E quando você perdia, você teria que esperar a próxima oportunidade. Preste bem atenção. Você não podia: eu vou ficar dentro da água, porque quando o anjo agitar eu já estou dentro. Não era assim. Não. Você tinha que ficar de fora, aguardando. A hora que a água agitar, eu pulo. A hora que a água agitar, eu entro. E se vacilasse, o outro recebia a bênção. Aleluia. Queridos, então precisava estar bem atento para que recebesse o milagre. Então, voltando aqui, era um lugar de milagre, havia milagre ali, era uma ação sobrenatural, era Deus que operava o milagre através do anjo. Segundo, você tinha que esperar, fé. Você tinha que ter fé, mas a fé ativa, uma fé que estava atenta para não perder a oportunidade. Quando aquilo acontecia, você já recebia. Se você entrasse ali primeiro, não importa a sua dificuldade, se é problema no sangue, se é tumor, se é cegueira, se é surdez, não importa. Se o cabelo está caindo, não importa. O milagre que você precisa, você recebe. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Saiba nesta noite que o mesmo anjo
que agitava aquelas águas lá no passado, Ele está aqui e Ele tem bênção para você. Você pode nesta noite sair daqui com o seu milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, queridos, existia uma coisa interessante neste tanque. Este tanque, ele era um por vez. Quando a gente se trata de Jesus e você começa a olhar os milagres de Jesus, você vê na Bíblia com muita frequência que ele curava a todos. Ele expulsava demônio de todos os endemoniados. Jesus, quando alimentava o povo, dava pão para todos. Então, com Jesus é diferente. Jesus, ele não agia um a um. Jesus abençoava todos. Neste caso aqui, era quem entrava primeiro. Então havia muitas necessidades, havia muitos doentes, mas era apenas um por vez. E era quem estava atento ao movimento das águas. Era quem entrava primeiro. E nisso a gente entende aqui que havia um problema neste tanque. Que problema existia neste tanque? O problema não era em Deus, o problema não era no tanque, mas havia um problema nas pessoas que estavam esperando o movimento das águas no tanque. Por quê? Porque neste lugar de milagre, ali aflorava o egoísmo humano. Neste lugar de milagre aflorava o desejo de ser abençoado e esquecer do outro. Sempre nós sabemos que o anjo vai voltar, mas eu preciso ser curado logo. Nós sabemos que o anjo vai voltar, mas eu preciso da minha bênção primeiro que você. A verdade é que nós somos egoístas. E este tanque, em lugar de milagre, mostrava o quanto o homem é egoísta, o quanto as pessoas só pensam em si mesmo. Porque havia um homem ali que já estava doente há 38 anos e nunca teve a oportunidade de receber um milagre. Não porque ele não esperava como os outros, não, mas é porque ele não conseguia andar. A doença dele era paralisia. Ele vivia numa cama, numa maca, e ele não podia entrar na água rapidamente, mas ninguém o colocava. Ninguém colocava na água. Por quê? Porque nós só pensamos no nosso umbigo. Nós só pensamos em nós mesmos. Esse é um fato interessante que este tanque mostrava. Além do milagre de Deus, também mostrava a fragilidade humana na questão do egoísmo. Porque ninguém pensava no próximo. É para quem chegar primeiro. Espere a sua vez, espere a próxima oportunidade. E com isso, este paralítico sempre ficava adiado, sempre adiava a vez dele, nunca chegava a vez dele, não porque ele não tinha fé, mas é porque ninguém o colocava na água. Diga comigo, existem milagres que eu preciso ajudar o outro a receber. Queridos, isso é um fato. Eu consigo receber a bênção, é verdade, mas tem pessoas que só receberão a bênção se eu ajudar. Eu consigo ser abençoado, mas tem pessoas que só serão abençoadas se eu ajudar. Tem pessoas que falam assim: eu vou fazer uma campanha
de 7 dias e logo Deus me abençoa. Eu cansei de ser abençoado assim e ainda sou. Mas tem pessoas que faz 7, 14, 21, 40 e não é abençoado. Precisa de você ir lá fazer uma campanha na casa dele, orar por ele, orar na cabeça dele, chamar alguém para orar com ele, para que ele seja abençoado. Porque tem pessoas que só serão abençoadas se você ajudar. Entenda isso. Tem pessoas que só serão abençoadas se você estender a mão. A Bíblia diz em uma outra ocasião, é Lucas capítulo 9, se eu não me engano, e Jesus estava numa casa pregando. De repente começou uma movimentação no telhado. De repente começaram a destelhar aquela casa e desceram amarrado numa maca um paralítico. Jesus olhou aquela situação e diz o texto: Jesus vendo a fé deles. Jesus não viu só a fé do paralítico, Jesus viu a fé daqueles homens que ajudaram o paralítico e creram que daria certo o seu plano. Já que não dá para entrar pela porta, note bem, o egoísmo humano novamente. As pessoas estavam apertando a porta, a casa estava cheia, não tinha como entrar com o paralítico pela porta. Não é que não tinha como, é que as pessoas não davam espaço, as pessoas não abriam, as pessoas não permitiam, as pessoas impediam a entrada. Por quê? Porque todos queriam se aproximar de Jesus, e ali revelava o egoísmo humano. Mas aqueles homens tiveram uma ideia: já que não dá para entrar pela porta, vamos entrar por cima da casa. Subiram por cima, levaram o paralítico, amarraram o paralítico, amarraram a sua maca, destelharam a casa daquele homem. Não quero saber de quem é a casa, mas eu vou destelhar. Desceram aquele homem até Jesus, e Jesus o curou. Preste bem atenção: aquele paralítico só foi curado por causa da ajuda dos seus amigos. Queridos, haverá situação que, se você não ajudar, a pessoa nunca será curada. Haverá situações que, se você não colocar a mão, nunca o milagre vai acontecer. Tem coisas que dependem de nós. Será que estamos dispostos a abençoar alguém? Eu lembro, isso aqui é muito interessante e é uma chave para você receber bênção. Diga comigo: uma chave de bênção. Eu estava numa casa fazendo uma campanha junto com uns irmãos anos atrás, faz tempo isso. Quando chegou, era o término daquela campanha, e quando chegou a hora de orar por aquela senhora, aquele dia eu fiz uma oração diferente da que eu costumava fazer. E eu comecei a orar assim: Senhor Jesus, eu falando comigo mesmo. Sabe quando você estende a mão e começa a orar em seu pensamento, desejando, falando com Jesus? E eu comecei a orar assim: Senhor Jesus, eu sei que só o fato de eu estar aqui, eu estou abençoado. Eu sei que o Senhor tem bênção para mim pelo fato de eu estar aqui participando dessa campanha, para que essa senhora seja abençoada. Mas nesta noite, Jesus, eu não quero uma bênção não. Eu falando com Deus em meu pensamento, eu desejo que a bênção que o Senhor reservou para mim seja dada para essa senhora. Eu desejo que esta senhora seja abençoada. Ah, irmão, quando eu comecei a falar assim com Deus, eu comecei a sumir. Os meus sentidos começaram a sumir. Eu estava ali, mas já não estava mais. Irmãos, eu fiquei tão desnorteado aquele dia.
que os irmãos precisou me levar para casa, porque algo sobrenatural aconteceu comigo quando de fato eu desejei que alguém fosse abençoado no meu lugar. Glória a Deus. E Deus me visitou aquele dia e começou a falar comigo como nunca eu havia ouvido. Glória a Deus. E naquela mesma semana Deus me batizou com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu quis o melhor de alguém. Eu quis que alguém fosse abençoado antes de mim. Senhor, eu prefiro ser abençoado depois. Antes eu quero o bem dessa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é segredo, irmão. Isso é segredo. Quando você coloca alguém acima de você, quando você coloca a necessidade de alguém superior à sua necessidade, você encontrou o caminho da bênção. Você acaba de enxergar o caminho da vitória. Ah, eu fui abençoado. É verdade, você pulou no tanque primeiro e foi para sua casa. Mas se você tivesse ajudado alguém a ser abençoado antes de você, as bênçãos que você teria não seria só esta cura. As bênçãos que você teria não seria só esta porta de emprego. As bênçãos que você teria, irmão, querido, Deus quer te abençoar sumamente. Aleluia. Queridos, então diz o texto que naquele lugar de milagre também era um lugar que aflorava o egoísmo humano, também aflorava a fragilidade humana. E Jesus foi lá. Preste bem atenção. Se ninguém quer te ajudar, Jesus virá pessoalmente. Se ninguém quer te estender a mão, eu tenho uma palavra para você: não temas, Jesus virá te socorrer. Se as mãos de quem está em sua volta não quer estender para você, como diz o texto inicial da palavra oficial, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te ama, Ele vai te estender a mão. Glória a Deus. Aleluia. Ele virá. O Senhor virá. Aleluia. Creia nisso. O Senhor virá e não tardará. Aleluia. Diz o texto que Jesus foi lá. Agora preste bem atenção, que isso sempre me alegra. Diz o texto, versículo 5 e 6, que aquele homem era doente há 38 anos. E Jesus, vendo que estava deitado e que já havia muito tempo, então Jesus sabia da situação dele. Amém? Amém. Jesus conhecia o tempo que ele estava ali. E Jesus também sabia que ele tinha fé, porque quem estava ali tinha fé ou não tinha? Se você veio para a igreja, você tem ou não tem fé? Tem fé, meu irmão. Quem está aqui é porque tem fé. Glória a Deus. Se você não tem fé, você nem entra aqui. Você tem fé. Você sabe que você vai receber aqui uma bênção, que Deus vai falar com você, que Deus vai usar o profeta. De alguma maneira você vai ser abençoado. Do contrário, você não viria. E aquele que está assistindo através da rede social também tem fé. Do contrário, não estaria nem assistindo. Fé. Jesus sabia que aquele homem tinha fé. Aí Jesus disse assim para ele: quer ficar são? Ai, irmão, essa pergunta parece uma pergunta retórica, né? Você quer ficar são? Espera aí, né? Quem não quer? O camarada está no lugar de milagre, está perto do tanque, as pessoas estão ali porque querem milagre, e Jesus pergunta: você quer ficar são? Mas por que da pergunta, irmão? Queridos, porque tem pessoas, infelizmente, que não querem. Tem pessoas que não querem. Quantas vezes, quando eu era criança, eu ia para a igreja porque minha mãe me levava.
Eu estava lá, mas não queria. E tem pessoas que não querem sarar. Sabia disso? Eu ouvi um testemunho de um irmão que Deus usa para curar os enfermos. E ele orou por uma senhora que era paralítica. E essa mulher, para a glória de Jesus, foi curada da sua paralisia. É lógico que todo mundo ficou alegre, ela ficou alegre, todo mundo ficou feliz. Ou não é um motivo de alegria, irmão? É motivo de alegria. Mas aí aconteceu algo inesperado. Não para a família, mas para aquela senhora que foi curada. Porque agora ela não recebia mais comida na cama. Agora o marido dela não levava mais café para ela na cama. E as pessoas não tratavam ela como dodóizinho mais. Agora você vai fazer comida para nós. Agora nós vamos tratar você como deve ser tratada, como uma pessoa saudável. E ela começou a ficar triste, porque as pessoas não tratavam ela mais como dodóizinho. Sabia que o milagre promove mudança na nossa vida? Preste bem atenção, a pergunta de Jesus tem sentido. Olha, você está aqui porque alguém te trouxe. Você está aqui porque alguém te trouxe. Você não veio para um lugar de milagre por sua própria vontade. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque às vezes a pessoa não quer. Irmão, se eu tiver com fome e Jesus falar, você quer uma bênção? Eu falo, eu quero logo um bife bem passado. Porque eu estou com fome. Eu nem vou pensar em um emprego, em uma condição para depois comprar o bife. Eu quero o bife bem passado. Então tem pessoas que preferem ficar doente porque existem alguns benefícios. Então Jesus pergunta para o doente. Jesus sabia que aquele homem não chegou ali por sua própria vontade, alguém trouxe. Aí Jesus perguntou, você quer ser curado? Eu quero que você me responda. Você veio aqui com um propósito? Você veio neste culto com um objetivo? Ou você só veio aqui acompanhar alguém? Ou você só veio aqui para marcar presença? Porque essas pessoas não conseguem ser abençoadas, porque o anjo agita a água e ela não percebe. Mas quem vem para adorar Jesus, quem vem para receber uma palavra de Deus, fica atenta no louvor, fica atento no testemunho, fica atento na palavra lida, fica atento no que o pregador vai falar, fica atenta na oração. Deus vai falar comigo, Deus vai me visitar, eu serei abençoado nesta noite, porque eu vim aqui com propósito. Glória a Deus. Propósito. Preste bem atenção. Elias queria morrer, porque Jezabel queria matar ele, e ele não queria ser morto por Jezabel, e disse assim, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida, e diz no texto que um anjo apareceu, deu comida para ele comeu comida, voltou a dormir, o anjo acordou, oi Elias, acorda, ande a sua caminhada, e ele caminhou 40 dias e 40 noites, chegou no monte de Deus em Horebe. Deus chegou para ele e falou assim, o que fazes aqui, Elias? Será que Deus não sabia? O que fazes aqui, Elias? Você veio aqui com propósito? O que você veio falar comigo? O que você veio apresentar para mim? Ou você só veio para me ver? Você tem que entrar na presença de Deus com objetivo, com propósito, porque muita gente não é abençoada por falta de propósito. O cego queria ver e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, o egoísmo humano voltou a falar, e as pessoas diziam, cala a boca, cego, fica quieto, cego, você está me incomodando. E ele venceu tudo aquilo e continuou clamando, até que Jesus parou, mandou chamar o cego. Quando o cego chegou lá, cego, Jesus perguntou para ele, o que você quer? Ele poderia querer outra coisa, ou não é assim? Você estava clamando por mim, me chamando,
eu mandei te chamar agora, você está na minha presença. O que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, é o seguinte, sabe? Meu pai tem uma causa na justiça aí. Quer dizer, peraí, você poderia ser mais abençoado do que isso. Então perceba, irmão, que Jesus quer saber de você o que você precisa. Jesus quer que você fale com Ele com toda clareza. Ei, rapaz, você quer ficar são? Estava diante dele a própria vida. Estava diante dele aquele que cura toda e qualquer enfermidade. Estava diante dele aquele que é maior que o anjo e que é Senhor dos anjos. O que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Aí aquele homem começou a contar a história para Jesus. Então Jesus, olha, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, e quando eu vou, ou seja, ele ia se arrastando, tentava entrar puxando as mãos, desce outro antes de mim. Então ele estava dizendo para Jesus, é lógico que eu quero, eu só não fui curado ainda porque ninguém me ajudou. Só que aquele homem não sabia que ele já tinha fé para andar. Ele sabia que ele tinha fé para esperar o anjo vir. Ele sabia que ele tinha fé que uma hora alguém ia ajudá-lo. Ele tinha fé para esperar o anjo vir. Ele tinha fé para esperar que alguém o ajudasse. Mas ele não sabia que tinha fé para andar. Ele não sabia. Então Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. Ei, você tem fé para andar. Você tem fé para receber aquilo que você veio buscar. Você tem fé para sair daqui nesta noite com a posse do seu milagre. Você tem fé para isso? Oh, aleluia! Ei, paralítico, você não vai precisar mergulhar na água não, porque eu vejo que você tem fé para andar. Glória a Deus, aleluia. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia! Algumas versões diz que imediatamente ele foi curado. Na versão que li diz logo ele foi curado. Eu gosto dessa versão logo. Por que a versão logo? Porque há uma ação do Espírito Santo quando você ouve a palavra. Você ouve a palavra, você recebe a palavra como verdade, e o Espírito Santo diz: anda, porque você pode. Anda, você já demorou muito tempo nesta cama, você já ficou muito tempo parado, é hora de andar. Glória, 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 glória. Ei, Amandaramaceia, Deus tem bênção para você. Eu quero profetizar na tua vida as bênçãos que foram retidas, em nome do Senhor Jesus, serão devolvidas. Tudo que está parado será devolvido. Recebe esta palavra profética em nome de Jesus. Quem quer essa palavra, bate palma e adora Jesus. Toma a palavra no coração. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.